Livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. O salmista aqui, ele está pedindo para Deus uma sabedoria de forma relacional. Não sei se você lembra, no vídeo passado, nós falamos sobre uma palavra relacionamento, que é o mesmo que viver bem com. E hoje nós vamos entender como nós vamos viver bem com nós mesmos. A própria palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, Jesus ele diz que o segundo maior mandamento é aquele que ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, as coisas começam de dentro de nós para fora. Então nós temos que nos amar primeiro para amar o nosso próximo. É princípio básico isso. E você sabia que muita gente tem dificuldade de se relacionar com ela mesma? E que os maiores inimigos que andam conosco somos nós mesmos. Nós somos seres muito complexos. Nós temos muitas bagagens que acarretam medo, traumas, preconceitos, tantas outras coisas que não nos permitem olhar para nós mesmos. Porque é mais fácil a gente olhar o erro do outro do que o nosso. Porque eu não quero enxergar a mim mesmo. É mais fácil eu apontar o meu próximo. E quando nós temos que olhar para nós mesmos, nos revela algo que nos choca. Então, nós temos que ter hoje a consciência de olharmos para nós face a face, em frente ao espelho, olhando a nossa própria imagem. Você sabia que você é um ser exclusivo para Deus? Você é único? E é fácil de discernir isso. Deus ele nos ama tanto que ele nos torna únicos. É só olharmos para as nossas mãos. Cada extremidade dos nossos dedos ela tem uma digital. E você sabia que essa digital é única? E isso te torna um ser exclusivo. Assim como Deus ele nos enxerga de forma única, exclusiva. Então você não precisa estar buscando aquilo que é do outro, querendo o que é do outro. Você não tem a necessidade de achar que você não tem espaço, que você é menor, que você é pequeno, que você é degradado. Você não precisa de nada disso. Porque Deus ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E esse propósito faz com que nós tenhamos a nossa própria virtude, os nossos próprios dons, os nossos próprios talentos. E como nós vamos alcançar isso? Somente através da palavra de Deus. E a partir do momento que nós descobrimos que nós somos especiais e únicos para Deus, nós temos que entender também que Ele tem um propósito para nós. Por isso que nós não precisamos nos sentir menosprezados, menores. Nós temos que olhar mais para dentro de nós. Nós precisamos nos autorresolver. Sermos pessoas com mais autoconfiança, com mais fé. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E dentro deste propósito, como nós vamos alcançar, na verdade, esse propósito? A partir do momento que nós nos direcionarmos através da palavra do Senhor, nós colocarmos em prática essa palavra e nós vamos começar a entender esse propósito, esse chamado que nós temos para a gente ser diferente nas nossas vidas. É chegado um momento em que nós precisamos saber quais são os nossos limites, quais são os nossos valores, quais são os nossos defeitos, até onde nós podemos chegar, onde nós temos que impor determinadas situações para nós pararmos por ali. E somente a palavra de Deus que vai trazer esse entendimento, falar, isso daqui eu não posso, eu não devo agir dessa maneira. Você quer ver uma coisa interessante? Uma coisa que nós detectamos e muito nas pessoas é a famosa ansiedade. Muitas pessoas ansiosas, nós vemos no mundo tribulado, né? No mundo cheio de... acelerado demais. Então as pessoas estão ansiosas, elas querem resolver tudo, elas querem alcançar logo, elas querem... É o famoso fast food. Então, olha o que a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. E o que Mateus está dizendo aqui na palavra? Que existem pessoas
que estão tão ansiosas que elas não podem mais viver o ontem porque já passou, elas não conseguem viver o hoje porque lá na frente tem um problema e ela quer resolver aquele problema. Então, até chegar aquele problema, ela não consegue mais sobreviver. E a palavra de Deus, ela é clara. Cuida desse dia, porque cada dia comporta o seu mal. Senão você vai chegar daqui 15 dias com todos esses problemas desses 15 dias acumulados. Então nós temos que ter essa sabedoria em viver, esta sabedoria em nós adequarmos a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então nós temos que acalmar os nossos corações. A própria palavra nos traz uma sabedoria para que a gente possa enfrentar frente a frente esses medos, esses traumas, os nossos preconceitos, esses anseios que são latentes todos os dias das nossas vidas. E desta maneira nós vamos ter uma vida mais produtiva. A palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ela diz uma coisa com muita sabedoria para o nosso aprendizado. É que nós temos que buscar aquilo que nos traz à memória esperança. Então, isso vai trazer para nós mais fé, mais autoconfiança, determinação. Você olhando de frente para o espelho e dizendo assim, nossa, eu sou capaz. Eu sou uma pessoa destinada a viver isso que Deus tem para a minha vida. Então, não seja ansioso, não fale sem pensar, não queira o que é dos outros, não queira agir na flor da emoção, que isso é um perigo para a sua vida. E procure principalmente viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Descubra isso, a vivência espiritual vai fazer com que você consiga chegar nesse patamar de busca, de entendimento. Chegou a hora de você se descobrir. E ao mesmo tempo, você também se respeitar. E com isso, você também aprender a pôr limites às situações da sua vida. Você começar a arrumar mais os seus erros, a observar mais os seus erros. E você criar uma disciplina diária para que você tenha menos erros, que você venha agir com mais sabedoria. Parece até estranho o que eu vou te falar agora, mas interessante, ao acordar logo cedo, a primeira pessoa que você se depara em frente ao espelho, você mesmo. Então aproveite esse momento e olhe para você mesmo e fala assim, ei, você, bom dia, cuidado com o que você vai fazer comigo hoje, hein? Haja com sabedoria. Pergunte a você mesmo, no espelho, nesse momento, como é que Deus gostaria que eu agisse nessa situação? Então é muito importante nós termos um exercício diário que faz com que nós temos uma coisa chamada memória neuromuscular. E essa memória, quando nós fazemos isso, quando você vai cometer alguma coisa na sua vida, você fala, opa, peraí, não é assim que Deus gostaria que eu agisse. Eu tenho que agir de uma maneira mais correta. Então é nós irmos aos poucos trabalhando gradativamente no nosso íntimo. E olha, quer ver uma receita interessante? A oração. Você começar a praticar a oração todos os dias pedindo um direcionamento de vida. Ah, vou fazer tal coisa. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero orar e pedir. E você tem que saber que nenhuma oração ela volta vazia. Nenhuma oração Deus responde todas. E o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, ele vai se aproximar mais de você e vai trazer um entendimento espiritual e você vai agregar aquilo. Não tem muitas pessoas que falam, eu tive a intuição de tal coisa. Mas não é intuição. Quando você está ligado com Deus, é o Espírito Santo que te incomoda, que ele te move de uma maneira para que você tenha um melhor posicionamento. Então aprenda a se conhecer. Com tudo isso que nós aprendemos até agora, nós vamos passar a nos amar mais, a nos respeitar mais. Nós vamos ter uma vida com mais propriedade, nós vamos encarar os nossos traumas, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar com mais prudência. E tudo aquilo que é passado, que traz uma carga sobre as nossas vidas, nós vamos deixar de lado, porque nós aprendemos a buscar aquilo que nos traz esperança. Tenha em mente que nós não conseguimos superar nada sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós, às vezes, temos tudo ao nosso dispor, ao nosso alcance, mas não conseguimos superar determinada situação. E Jesus, ele está aqui para isso, para nos ajudar, para nos dar essa superação que tanto precisamos, aquela superação própria, interna, dos nossos conflitos,
A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, domínio próprio, traz discernimento e direcionamento para trilharmos a nossa vida e nos autodescobrirmos. A partir do momento que você passa a conviver com você mesmo, nós vamos passar para outra etapa, que é como nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. Porque você, estando num patamar de autoconhecimento, melhor consigo mesmo, vai facilitar e muito. Por isso, eu quero te convidar para que você aguarde o próximo vídeo em que nós vamos aprender a nos relacionar com o próximo, com a nossa família, com os colegas de trabalho. Conto com você no próximo vídeo também e agradeço a sua participação aqui no canal Entusiasmados em Cristo. E se você sentir no seu coração, ajude a divulgar, peça para pessoas se inscrever e clicar no sininho. Que Jesus te abençoe e que você tenha uma terça-feira abençoada. Obrigado.